Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Hoje a dica vem direto do nosso irmão Silvionei Ramos, essa fera aqui nas dicas. E ele fala sobre um filme que a mídia já está considerando filmaço. De quem? Da empresa número 1, da família, do amor, né? Do tradicionalismo, a Netflix. Só que não, né, família? Só que não. A matéria deles, né, tá aqui nos portais de informações e diz o seguinte, ó: Terra se torna inabitável e humanos vivem em abrigos em novo filmaço da Netflix. Matéria de 20 de janeiro de 2023. É triste, família, a gente ver como certas ideias hoje não podem mais ser combatidas, nem sequer apontar outras possibilidades dentro da própria teoria. Enquanto nós não podemos nem opinar sobre inclusive outros estudos tidos por eles ou classificados por eles como controversos, nós nem podemos mais apresentar esses estudos para vocês. Ainda não bastasse isso, aqueles que contribuem para as informações tidas como consenso científico, que vem dos cientistas chapa branca, ou seja, aqueles que trabalham em grandes laboratórios controlados por grandes grupos, principalmente, muitas vezes, farmacêuticos. Então, você tem toda essa indústria e ainda por cima eles usam o próprio entretenimento, que, por incrível que pareça, tem muito mais força do que a gente possa imaginar, meus nobres e queridos irmãos. Às vezes, uma ideia é colocada na sua cabeça, uma ideia que você jamais aceitaria em uma discussão normal, mas ela é semeada no seu coração. O próprio Jesus Cristo, eu acho que ele foi o primeiro a realizar trabalhos artísticos. Como assim, Davi? Peças de teatro? Não. Mas Jesus contava como se fossem pequenos filmes, mas reais, nas parábolas. E isso inclusive gerou uma dúvida nos apóstolos que disse: "O senhor, por que o senhor não fala diretamente o que o senhor quer dizer?" Às vezes o senhor falando dessas parábolas, essas pessoas não entendem. Mas Jesus Cristo sabia, meus irmãos, que ele dissesse: olha, vai e faz assim, a pessoa não entendia, como diversos desses assuntos. Se eles chegam para você e dizem: olha, vai ser assim, é assim porque é isso, isso e isso, você simplesmente diria: não, eu não concordo com o que você está falando aí. Eu não aceito essa ideia. Não, mas tem não sei quem. Não, mas eu também tenho fulano que discorda e também estudou. E aí você teria o quê? Um embate, um conflito de ideias, não é? Então eles não fazem assim, colocando um artista, colocando uma grande aventura no meio da história, aquela ideia que a pessoa de cara já reprovaria, já não aceitaria, ela começa a ser pensada. A pessoa lembra da realidade que foi apresentada ali através de uma obra de ficção científica, por exemplo. A pessoa olha aquilo, a pessoa vê falar do problema e ela já associa aquele filme, aquela série, aquele game que ela conhece. E não há como ela não pensar, pelo menos você vê o próprio Apocalipse Zumbi, né? A gente olhando essa imagem aí que eu estou colocando para você, a maioria das pessoas se imagina sendo o Rick, o Derek, né? A Michonne, mas a pessoa nunca recorre à matemática, que a probabilidade, a possibilidade, a porcentagem maior seria que todos nós, eu inclusive, seríamos um desses aqui, um do zumbi. Ninguém quer que o apocalipse zumbi aconteça se ele fosse um dos zumbis. Mas você veja como as ideias, né, as aventuras vividas por esses personagens, elas vão encantando ao ponto, né, de a pessoa querer que uma coisa dessa se tornasse realidade. Eu já vi isso muitas vezes em comentários, principalmente de pessoas que fazem análise de filmes, e os inscritos dizendo isso: ah, era bom mesmo que acontecesse, eu já sabia como eu ia sobreviver. Não, meu irmão, tu ia ser um dos zumbis. Mas é isso que acontece, né? Então, esse filme aqui, ele fala, né, que os seres humanos, é um novo filme, sucesso, filmaço da Netflix, eu particularmente, né? Quando eu vejo que é da Netflix, eu não assisto. E peço até aos inscritos: ó, você viu que é filme, série da Netflix, não me indique porque eu não assisto. Quando eu vou lá para baixar, que eu vejo que é Netflix, eu realmente não assisto. Já perdi a fé, vocês sabem qual é a intenção deles, qual é as bandeiras deles, e eles só trabalham em cima daquilo. Pode ser qualquer tema que você der para eles, eles vão trabalhar em cima
da ideia deles. É um direito deles. Agora, como nós também temos o direito de dizer, não, na minha casa não, a minha atenção vocês não vão ter. Se outros fizessem isso, né, ao invés de assistirem, a coisa mudaria. Então olha só, do criador de Invasão Zumbi e Península, um novo e emocionante thriller da ficção científica chegou à Netflix. Jung-e é um trailer de ficção científica distópico original coreano da Netflix, escrito e dirigido por Yeon Sang-ho, de Invasão Zumbi. Situado no século 22, a mudança climática fez com que o planeta se tornasse inabitável e os humanos vivam dentro de um abrigo feito pelo homem. Uma treta ocorre dentro do abrigo. Jung-e é o líder da elite das forças aliadas e se torna o objeto de um experimento de clonagem cerebral. O experimento de clonagem é uma chave potencial para vencer a treta. Então, essas ideias, né, meus nobres e queridos irmãos, elas vão sendo cada vez mais expandidas, explicadas como funciona, qual é o benefício. Veja que praticamente essas séries elas hoje se tornaram vitrines dessas novas ideias e que estão em curso, família. Elas estão em curso nesse exato momento enquanto você está vendo esse vídeo. Dia e noite, grandes somas de dinheiro são dadas para esses estudos. E é depositada muita esperança, muita fé do sistema nessas novas descobertas, nesses novos avanços científicos. Se fosse pelas causas para resolver os problemas de saúde que a humanidade tem, seria uma maravilha, família. Mas aí é que tá. Quem paga por isso realmente está tão bem intencionado, pensando apenas assim? Eu creio que não. Daqui para frente, meus nobres e queridos irmãos, podem apertar os cintos, podem ter plena certeza disso que eu vou falar para vocês, mas de agora por diante, cada vez mais esses universos, essas realidades serão apresentadas da forma mais positiva possível. Não tenha dúvida disso. Toda a ordem do planeta, praticamente, ela está se modificando para evitar a possível realidade dessas séries. E sendo assim, as pessoas entendendo, vendo através dos filmes, e inclusive o Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, tem o desejo de criar o Meta, é justamente para isso. Porque, meus irmãos, olha só, além de ver as imagens, o som, você iria estar dentro dos eventos. Agora o problema disso, família, porque quem é inocente não entende dessa maneira. Diz, mas qual é o problema? Por exemplo, eu vou contar aqui a história para vocês de Pedro Álvares Cabral. Poxa, você não queria ter participado, mano? Você não queria ter visto como foi? Aí eu pergunto a você, depende, qual versão da história você vai me dar? A que realmente aconteceu ou aquela que está nos livros? É essa a pergunta que tem que ser feita. Porque se você vai colocar alguém dentro de uma suposta história que aconteceu, mas essa história já está modificada, a pessoa vai sentir, a pessoa vai ver, a pessoa vai pensar que faz parte de uma coisa que na verdade não é diferente de um roteiro, de um filme desses. É um ponto de vista, é uma versão dos fatos. Não é realmente os fatos. Agora, se as pessoas já ficam fanáticas por candidatos, por celebridades, até por filmes, né, personagens, da forma que é feita hoje, simplesmente com imagens e som, e muitas vezes nem isso, apenas com palavras, eu pergunto a você, meu nobre e querido irmão, e tenho certeza que você que acompanha o canal, já tem a resposta na ponta da língua para essa pergunta. O que vai acontecer caso as pessoas de fato sejam inseridas, elas vivam esses momentos através do próprio cérebro, com emulações reais, o que isso vai levar a essas pessoas a se tornarem. Eu lembro que nos primeiros filmes, inclusive tem um filme bem ruim de Street Fighter, que é feito com humanos, né? Que é o Van Damme faz o papel do Gaio. Filme péssimo, terrível, né? Só dá pra você rir mesmo, como é mal feito. É um mico mesmo. A pessoa só fica pensando, nossa, velho, ser ator deve ser difícil. Passar uma vergonha dessa, né? Vergonha alheia. Mas naquele filme tem uma parte onde o Blanca, né? Que é o brasileiro, um monstro que chupa sangue e dá choque. E eles fizeram esse personagem pra humilhar, né? Porque nós não queríamos entregar a Amazônia na época, então tava tendo uma força muito grande da parte deles, falavam até em, a gente vai mandar os produtos aí sem cobrar imposto, não sei o que, aquela coisa toda. E aí a gente não aceitou, fizeram os personagens assim, né, denegrindo a imagem, mas beleza.
No filme tem uma cena onde o Blanca tá lá sentado e recebendo uma lavagem cerebral. Ele fica num óculos tipo 3D, vendo várias imagens para ele ficar do jeitinho que o Bison queria para poder controlá-lo. Você acha, meus irmãos, que isso aí era apenas uma ficção? E que se você parar para pensar, não é exatamente isso que estão construindo? A diferença de uma realidade para outra é simplesmente que as pessoas fazem porque querem, não são obrigadas. Mas se ela está diante desse tipo de imagem, se ela pensa que faz parte de uma suposta história, que na verdade não são fatos, mas ela pensa que é apenas uma versão de quem a criou, ou de quem a narrou, como será os debates daqui para frente, meus irmãos? Não é à toa que o que você vê de ambos os lados hoje aqui no Brasil, infelizmente é isso. Se está acontecendo com o outro lado, eu aprovo, eu fico feliz. Eu conto aos meus amigos o que está acontecendo com um belo sorriso otário no rosto, porque é com o outro lado. Mas, lembra do que eu falei? Quando se cria lei contra o gado e eu também sou gado, automaticamente eu estou gostando de que sejam feitas mais arbitrariedades contra mim mesmo, porque eu também sou gado. Enfim, meus nobres e queridos irmãos, fica aí mais esse pensamento. Deixa a tua opinião sobre tudo que você viu e ouviu aqui. São 2 vídeos por dia, um às 7h30 da manhã, outro às 5h45, tá certo? Fiquem todos com Deus, fala desse filmaço da Netflix, o que é que você espera pra ele, tá certo? E é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!